Deixa eu te perguntar uma coisa. Quantas vezes você já investiu em treinamento de vendas, comprou métodos prontos, trouxe palestrante e mesmo assim sentiu que o time comercial continuava sem vender como deveria? Esse é o drama de muitos empresários. Gastam tempo e dinheiro sem estratégia, que só aumentam a pressão sobre os vendedores, mas não aumenta as vendas. E sabe por quê? Porque a maioria dos métodos tradicionais de vendas, elas se baseiam em modelos ultrapassados. Falar mais, investir mais, tentar convencer a qualquer custo. Mas hoje eu quero mostrar para você que existe um método completamente diferente. Um que, ao invés de pressionar o cliente, faz com que ele mesmo avance na compra de uma maneira natural, sem ele ter essa percepção. E o nome desse método se chama recuo estratégico. Nos próximos minutos, eu vou te mostrar como um simples ajuste pode transformar a forma do seu time vender e os resultados que a sua empresa pode alcançar. Eu sei exatamente como é essa frustração. Sabe por quê? Porque eu já atendi dezenas de empresários passando pelo mesmo problema. E vou te contar um caso recente. Um dos meus clientes tinha um time comercial com bons profissionais, mas as vendas simplesmente não aconteciam. Eles sabiam o produto, seguiam o script, respondiam às objeções e mesmo assim o cliente não comprava. Quando nós sentamos para entender o que realmente estava acontecendo, eu descobri um problema. O problema não era a falta do esforço, era realmente o jeito que eles estavam vendendo. Eles estavam tentando empurrar a solução quando na verdade precisava fazer o contrário. Tirar um pouco o pé do acelerador, entender o cliente e criar um espaço seguro para o cliente se abrir. Foi aí que eu apresentei um método chamado recuo estratégico. O recuo estratégico é você parar de ser aquele vendedor chato e ficar perguntando o cliente e você se conectar com ele. E você entender a sua principal dor. É você parar e ouvir o cliente e ser um excelente perguntador. Então, para começar, pergunta o que ele está precisando, por que ele veio até aqui e se coloque à disposição de achar a melhor solução. Mas lembre-se, os clientes não querem só a melhor solução, eles querem resultado. Esse pequeno ajuste no processo de venda, em poucas semanas, trouxe mudanças nítidas. As conversas ficaram muito mais leves, os clientes compraram sem perceber que estavam comprando e, principalmente, as vendas começaram a acontecer com muito menos resistência. Essa experiência me prova que quando você para de forçar a venda e aprende a escutar o seu cliente de maneira inteligente, o cliente ele avança por conta própria. Agora deixa eu te explicar na prática. Sabe quando aquele cliente chega com aquela postura de defesa, achando que você vai empurrar 1 milhão de coisas? Que você só é mais um vendedor chato? É nesse momento que você vai surpreendê-lo. Você vai fazer as perguntas certas. Você vai mostrar que entende muito mais do que ele precisa e que você tem a solução adequada e entrega resultado. Porque ninguém sai de casa para comprar o que não precisa. Você precisa entender que o que você está oferecendo para esse cliente faz sentido para ele. E aí ele percebe que ele não está diante de um empurrador de produtos, está diante de quem realmente se importa com ele. E o recuo estratégico, você consegue avançar sem pressão. Você recua com inteligência. E nesse recuo você abre espaço para que o cliente avance. E sabe o que acontece? Ele começa a se abrir, a perguntar, a querer saber mais. E quando percebe, ele mesmo já está pedindo por algo. Segundo antes, ele jurava que não precisava e não queria. Essa é a técnica que transforma as conversas frias em negociação de alto valor e que pode mudar totalmente os resultados do seu time comercial. Agora talvez você esteja pensando, tá bom, Radhani, eu entendi, o tal do recuo estratégico. Mas como eu faço para o meu time aplicar isso? E é aqui que entra a Escalando Resultados. Durante 6 meses, eu vou estar acompanhando você e a sua equipe, treinando cada um dos seus times, aplicando de forma correta a melhor estratégia comercial. E não só aplicando, estruturando, te entregando processos para fazer da sua operação comercial um time de alta performance. Funciona assim. Primeiro, nós mapeamos o seu cenário atual. Como o seu time aborda o cliente, como ele oferece o produto, como ele identifica os problemas. Depois, nós ensinamos a aplicar a técnica correta, a melhor forma para que esse cliente saia do seu estabelecimento satisfeito. E ele não compra só um produto,
ele cria um relacionamento. Por fim, nós estruturamos um processo comercial completo, onde cada vendedor sabe exatamente quando deve recuar, quando deve avançar e como guiar o seu cliente para a decisão de compra. O resultado? Clientes que antes estavam fechados começam a se abrir e começam a indicar outras pessoas para que conheça a sua solução, o seu produto. Vendedores ganham muito mais confiança e o seu time começa a vender de uma maneira natural. Sem pressão, sem um script engessado e com muito mais fechamento. Agora, deixa eu te dizer por que isso é tão diferente do que você vê por aí. A maioria dos treinamentos de vendas são assim, elas entregam fórmulas mágicas, algo padronizado e não trabalham com uma personalização, com o seu processo de venda, com o que você realmente precisa. Eles dizem, façam as objeções desaparecer e usam gatilhos para conduzir o sim. Mas o que ninguém fala é que quanto mais pressão você coloca no seu cliente, mais ele se fecha. E é por isso que tantas equipes ficam frustradas em seguirem esse manual, essa técnica, porque elas continuam vindo não. O recuo estratégico faz exatamente o oposto. Ele tira o vendedor da posição de caçador desesperado e coloca como um conselheiro confiável. E quando o cliente sente que não está sendo empurrado para a compra, ele relaxa, ele baixa a guarda, ele se abre para ouvir. Essa mudança simples de posicionamento, de convencer para conduzir, é o que separa um time de viver correndo atrás de metas de um time que traz o cliente até ele. Então vamos recapitular. Não precisa de vendedor ficar falando o tempo inteiro o que fica mais bonito ou decorando o script. Você precisa de vendedores que saibam parar de vender para começar a conquistar. O recuo estratégico é sobre isso. É recuar para abrir espaço. É quando o cliente percebe que você não está tentando empurrar nada, mas sim entender o que ele realmente precisa. E aí, a relação muda. E quando isso acontece, a negociação deixa de ser um jogo de resistência e se transforma em uma conversa, onde o cliente pede para avançar. Essa é a diferença entre os times que ficam forçando a barra e aqueles que fecham um negócio naturalmente, com previsibilidade e com muita confiança. E sabe qual é a boa notícia? É que isso pode ser implementado na sua equipe de uma forma estruturada e sem complicação. E se você quer que o seu time aprenda a aplicar o recuo estratégico e outras diversas técnicas de negociações que eu ensino, eu tenho um convite para você. Eu criei uma consultoria Escalando Resultados. É um acompanhamento de 6 meses, onde eu entro no seu negócio para organizar toda a sua operação e treinar o seu time, aplicando exatamente as estratégias que mudam completamente a forma de vender. Durante esse processo, nós vamos criar juntos um modelo comercial estruturado, ensinando a sua equipe a usar o recuo estratégico em cada negociação e transformando cada vendedor em um conselheiro que conduz o cliente naturalmente até a compra. Se você está pronto para ver o seu time comercial performar sem pressão, sem script e com muita previsibilidade, clique no link que está aqui na descrição e vamos conversar. Chegou a hora de parar de insistir em métodos que não funcionam e finalmente ter um time que vende com confiança,